Atenas Turismo apresenta O que diz a Rua, podcast de notícias e comentários do portal nominuto.com. Olá, sejam bem-vindos. Este é o podcast O que diz a Rua, nesta terça-feira, 20 de julho de 2021. Vamos aos destaques deste episódio. Bolsonaro sinaliza que vai vetar o fundão eleitoral. Presidente volta a atacar o TSE na sanha pelo voto impresso. Indefinição sobre a reforma eleitoral adia vinda de Lula ao Rio Grande do Norte. Governadora autoriza obras para ampliação de hospital em Parnamirim. Roberto Linhares, presidente da CAERN, defende projeto de regionalização dos serviços de água e esgoto. Fica com a gente, nosso podcast está começando agora. No Minuto apresenta O que diz a Rua, seu podcast de notícias e comentários. Apesar de seus dois filhos congressistas terem votado a favor, o presidente Jair Bolsonaro sinalizou que vai vetar o fundo eleitoral recentemente aprovado na LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. O fundão, como é chamado, pulou de 2 bilhões de reais para 5,7 bilhões de reais, quase o triplo do valor no ano passado. Um absurdo, uma indecência, como eu disse no último podcast. Ontem à noite, em entrevista à TV Brasil, o presidente da República disse o seguinte: o valor é astronômico, mais 6 bilhões de reais para se fazer campanha eleitoral. E eu nunca gastei dinheiro com campanha política, né? O mínimo que eu gastei. Até em 2014, a JBS depositou na minha conta, via partido, 200 mil reais. Eu devolvi esse dinheiro e peguei o dinheiro do fundo partidário daquela época, que o fundo daquela época não era o fundão, é um fundo que sempre os partidos tiveram. 6 bilhões. Imagina na mão do ministro Tarcísio o que poderia ser feito com esse dinheiro. Poderia, por exemplo, ter que concluir Porto Velho, Manaus, que é o anseio da população do Amazonas. Então, a bancada do Amazonas, a bancada de Rondônia, com toda certeza, poderiam, até sugerir isso aí. Nós poderíamos recapear uma parte considerável da malha rodoviária do Brasil, com esse dinheiro nas mãos do Tarcísio, como concluir pontes. Quando você fala em ponte, você diminui o tempo de percurso e diminui também o custo. Que, por exemplo, só na região do Abunã, em Rondônia, onde foi feita uma ponte, a balsa deixou de faturar 100 mil reais por mês, ou melhor, por dia. Era uma questão astronômica. Se esse recurso vai para a mão do ministro Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional, você pode concluir as obras de água para o Nordeste. Então, é uma cifra enorme, que, no meu entender, está sendo desperdiçada, Caso ela seja sancionada, posso adiantar para você que não será sancionada, que, afinal de contas, eu tenho que conviver em harmonia com o Legislativo. E nem tudo que eu apresento ao Legislativo é aprovado, e nem tudo que o Legislativo aprova, vindo deles, eu tenho a obrigação de aceitar por lá de cá. Mas a tendência nossa é não sancionar isso aí em respeito ao trabalhador, ao contribuinte brasileiro. E aí o senhor pretende vetar? Sim, a ideia nossa é vetar esse dispositivo aí. Ao falar que a tendência é não votar, Bolsonaro deixa uma brecha para negociar com sua base no Congresso Nacional. Sob o risco de impeachment, o presidente não pode bater de frente contra o Centrão e achar que vai sair ileso. Se for vetar mesmo, ele ainda corre o risco de ver seu veto derrubado pelos congressistas. É bom destacar duas coisas. O fundão eleitoral foi aprovado pelos dois filhos do presidente, o senador Flávio Bolsonaro e o deputado Eduardo Bolsonaro. Outra coisa que merece destaque é que Bolsonaro prometeu vetar o último aumento do fundão antes das eleições municipais e não vetou por pressão do Congresso Nacional. Ou seja, ele já disse uma coisa e fez outra sobre o mesmo assunto. Uma hora dá uma de indignado, noutra hora atende sua base parlamentar. Este é um assunto que vai render na mídia e nas redes sociais nas próximas semanas, servindo como distração em tempos de CPI da Covid. Bolsonaro tem cerca de 15 dias
para vetar ou não o fundo eleitoral. Até lá, o Supremo Tribunal Federal pode anular a votação dos congressistas, mantendo o fundão com os mesmos valores do ano passado. A conferir. Não durou uma semana a moderação prometida por Bolsonaro. Antes da internação por obstrução intestinal, o presidente se reuniu com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, e jurou respeito aos limites da Constituição. Foi da boca para fora, como sempre. Bolsonaro voltou a atacar ontem a cúpula do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, cujo presidente é o ministro Luiz Roberto Barroso. Bolsonaro declarou o seguinte: as mesmas pessoas que tiraram Lula da cadeia e tornaram elegível vão favor. contar os votos dentro do TSE de forma secreta. As mesmas pessoas. A pessoa disse que eu estou ofendendo o ministro Barroso. Não estou ofendendo, moça, na realidade. Eu não posso, de acordo com o artigo 85, interferir no trabalho do Legislativo. Eu posso conversar com o parlamentar sem problema nenhum. Eu não posso interferir, né, que é uma coisa mais grave um pouquinho. O Barroso foi para dentro do parlamento fazer reunião com parlamentares. E acabou na reunião, o que vários líderes partidários fizeram? Trocaram os deputados da comissão especial, deputados, para votar contra o parecer do Felipe Barros, né, que é o relator, para não ter o voto impresso. E você começa a ver muitas pessoas, né, que no passado era favorável ao voto impresso ou auditável, mudaram de posição rapidamente. Agora, eleições não auditáveis, isso não é eleição, isso é fraude. Eu entrego a faixa para qualquer um, se eu disputar a eleição, né? Se eu disputar, eu entrego a faixa para qualquer um. Uma eleição é limpa. O presidente encerrou o bate-papo com os apoiadores no cercadinho do Alvorada, deixando no ar que pode abrir mão da reeleição. Duvido. Ele é candidatíssimo, só pensa nisso. Ao lançar a ideia de abrir mão da disputa, o presidente só pretende insuflar a bolha bolsonarista. Ele quer ver os apoiadores nas ruas, vociferando contra os adversários reais e imaginários. Indefinição sobre a reforma eleitoral adia vinda de Lula ao Rio Grande do Norte. O jornalista Marcos Alexandre conversou comigo sobre o assunto. Estava prevista uma visita do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva aqui ao Nordeste, a estados do Nordeste, inclusive ao Rio Grande do Norte. Estava previsto para a semana que vem. Pois né? é, Mas tem um roteiro aí nos estados que são governados, né, por partido de esquerda e do PT, né? Exatamente. Ele iria também a Pernambuco, né, que é governado pelo PSB, né, para negociar alianças. E aí exatamente essa indefinição no Congresso, né, que discute aí distritão, como é que vão ser as coligações, financiamento, essa questão do fundão, tudo isso está muito nebuloso ainda no Congresso. Então o presidente quer mais clareza, o ex-presidente, melhor dizendo, quer mais clareza para poder negociar essas alianças, clareza sobre como serão as regras eleitorais no ano que vem. E a gente lembra, Diógenes, aqui para os ouvintes, que Lula é ressabiado nessa matéria. Se eu não me engano, em 94, ele estava programando uma caravana por todo o país, e aí o Congresso, na época, vetou, né, criou uma lei que vetava o uso de imagens externas na propaganda eleitoral, e isso feriu a estratégia da campanha do PT na época, a campanha de Lula, né, e assim, praticamente às vésperas da eleição. Então, o ex-presidente Lula tem exemplos no passado de que é bom ter cautela na definição das regras eleitorais para poder ter uma base mais sólida na negociação de alianças. No Minuto apresenta O que diz a Rua, seu podcast de notícias e comentários. A governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, assinou nesta terça-feira a ordem de serviço para ampliação do Hospital Deoclésio Marques de Lucena, em Parnamirim. A unidade de saúde terá mais 66 leitos de enfermaria, além da ampliação do centro cirúrgico. O investimento é de R$ 2 bilhões com recursos do orçamento do Estado e também da União, por meio do Ministério da Saúde. O
O diretor-presidente da CAERN, Roberto Linhares, defendeu o projeto de regionalização dos serviços de água e esgoto, recentemente aprovado na Assembleia Legislativa. Trata-se de mais uma adequação ao marco legal do saneamento. Roberto Linhares nos explicou. Você, para investir de acordo com o novo marco legal, os sistemas têm que se pagar. Então, o sistema de Natal tem que se pagar, o de Mossoró tem que se pagar, só que como eles perceberam nas conversas que a gente tinha com eles, que é difícil, a realidade dos municípios de um estado, por exemplo, não só como do Rio Grande do Norte, mas em todo o país, ela é muito díspara, é muito diferente. No Rio Grande do Norte nem se fala, com mais de 80% dos municípios no semiárido, né, com crises hídricas sequenciais, né, se priorizou a regionalização. Então, a empresa que quiser vir investir, porque vai ter que ser feita licitação para toda a prestação de serviço de saneamento. A empresa que quiser vir prestar serviço em Natal, ela vai ter que levar toda a microrregião do litoral Seridó. Natal, Parnamirim, Mossoró, São José, São Tomé, Jaçanã, Campo Redondo, todas, né? De forma a universalizar a água e o esgotamento naquela meta de 90% de esgoto e 99% de água até 2033, né? Da mesma forma, se quiser pegar na região do Oeste, se quiser trabalhar com Mossoró, vai ter que levar Mossoró, Lages, Açu, São Tomé, São Miguel, Pau dos Ferros, Venhavé e todos os municípios daquela microrregião. Se não for dessa forma, iam escolher Natal, Mossoró, Parnamirim, Macaíba, Caicó e deixariam o restante à mercê do Estado, que a gente sabe que não tem condições de investir. Ou seja, a turma só ia querer o filé, né? Isso. A gente quer que leve o filé, né? E também leve o osso. A responsabilidade também. Exatamente. Social e também comunitária. Agora, hoje o Estadão traz o seguinte: estados driblam nova regra sobre saneamento. Interpretação da nova lei por parte de governadores abre brecha para que empresas estatais mantenham o serviço sem a necessidade de concorrência. E aí o Rio Grande do Norte está entre os estados aqui, ao lado de Ceará, Espírito Santo, Amazonas, Paraíba, Paraná, Pernambuco, o Piauí e Roraima. Você entende assim? Foram 11 estados que já aprovaram, que correram, né, e partiram na frente e aprovaram a microrregião. Não vejo da forma que eles estão trazendo. Na verdade, a gente tem um lobby muito forte do setor privado, principalmente da BRK Ambiental, através do Trata Brasil, e que toda vez que eles veem alguma ameaça à não entrada do capital privado, eles fazem isso. Isso aí é justamente porque se quer entrar no Rio Grande do Norte, no Ceará, na Paraíba, vai ter que levar o filé e o osso, porque a água é um direito universal, né? A água é um bem universal e tem que chegar para todos e atender a um dos princípios da legislação que diz que a tarifa tem que ser módica. Chama-se modicidade tarifária. Não tem como eu estar com uma água a R$30, 10 metros cúbicos em Natal e estar a R$200 num outro município do estado. Ela tem que ser para todo o estado algo parecido. Pode ser diferente, mas tem que ser parecido, né? Muita gente entendeu essa votação como uma espécie de privatização dos serviços, inclusive da CAERN, né? Aquela velha história que sempre você está respondendo a questão da privatização. Diógenes, assim, a governadora sempre reforçou que jamais a CAERN será privatizada no governo dela. Isso é um comando que eu recebo e que se renova a cada conversa que a gente tem. Então, isso está claro. A CAERN vale R$3 bilhões, Diógenes. É do povo do Rio Grande do Norte. A CAERN não é... Esse é o valor? R$3 bilhões. Só de patrimônio líquido a gente tem R$2 bilhões e 300 milhões de reais. Então, não dá para a gente deixar um patrimônio desse morrer por falta de ação, por inação, né? E está superavitária hoje. Superavitária, desde 2019. Tivemos 28,9 milhões de lucro em 2019, 72 milhões de reais de resultado abrangente em 2020, e só no primeiro trimestre de 2021, 21 milhões de reais, ou seja, 122 milhões de reais de resultado em 2 anos e um pouquinho, e vai continuar dessa forma, porque a governança melhorou, a questão do foco, né, da preservação do erário, né, sendo respeitada, e eu tenho certeza que a gente vai atingir o nosso volume máximo de resultado, que eu acredito que o nosso teto é em torno de 100 milhões ano. Em 2 anos a gente deve estar nesse nível. Ponto
Ponto final no episódio desta terça-feira do podcast O que diz a Rua. Roteiro e locução, Diógenes Dantas. Edição de áudio, Fladson Soares. Produção, Fátima Helena Albuquerque e Maria Luísa. Realização, Portal No Minuto. Obrigado pela sua companhia e até o próximo episódio. Atenas Turismo apresentou O que diz a Rua, podcast de notícias e comentários do portal nominuto.com.